queridos e queridas irmãs. Bom dia, queridos e queridas irmãs da Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. E se você assistiu em outro horário, boa tarde ou boa noite. É um tempo muito importante de estudo bíblico em que estamos estudando material baseado no livro Uma Igreja com Propósito. Eu não sei se você conhece, eu posso mostrar até uma versão. Esse aqui é a base da nossa escola bíblica dominical. Se você ainda é, não leu o livro especificamente, também é uma dica que a escola bíblica dominical dá a você. Então, nós vamos continuar nossa escola bíblica. Semana passada estivemos também em escola bíblica, estudando também acerca do propósito da vida, estudando sobre esse nosso relacionamento enquanto Igreja do Senhor. Foi uma lição protagonizada pelo nosso irmão Marlon, foi presencial, e hoje estamos gravando a aula e você terá a oportunidade de assistir quando você tiver a oportunidade. Então vamos iniciar a nossa aula. A proposta para a aula de hoje, ela consiste numa temática que nos ajuda a pensar a nossa vida como Igreja do Senhor, como esse corpo de Cristo, como esses que são chamados a caminharem juntos. Desafiador, não é mesmo? Mas nós não estamos sozinhos nisso. Porque uma vez que o próprio Senhor nos chamou a essa caminhada coletiva, Ele também nos inspira, nos move, nos orienta como será essa caminhada. Então, a temática de hoje, né? Uma vida em propósito, é tendo uma vida em comum. Estamos na aula 19, já quase terminando a proposta veiculada pela igreja. Então, tendo uma vida em comum, o que isso vai significar? E aí vamos lembrar da igreja de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, quando na formação da igreja essa era uma marca, essa vida em comum, uma vida compartilhada, uma vida partilhada. É uma vida que, diante da mesma fé, caminha junto, tem propósito e também tem um relacionamento. Algo que, no século XXI, na sociedade que nós vivemos, mesmo diante desse período pandêmico, enquanto ainda as grandes aglomerações não estão liberadas, o vírus está circulando, mas a gente tem, na sociedade atual, essa perspectiva de que cada um deve seguir por si e como que a igreja ela vai se levantar diante da proposta bíblica e mostrar a importância de ter uma vida em comum. Então, venha conosco nesse estudo e nós vamos pensar em algumas coisas. Sempre em cada lição, em cada temática abordada, tem uma pergunta, né? Qual o propósito da sua vida? Ou seja, o que você foi chamado, o que você foi motivado a fazer? Quem é você? O que você está fazendo? Para onde você está indo? São perguntas que mexem com a nossa existência. E aí a gente vai ver, diante da temática de hoje, como que a gente pode pensar na dinâmica proposta, né? Então, nós estamos lá na 19ª aula, que diz tendo uma vida em comum, né? Semana passada falamos sobre um lugar para pertencer e hoje tendo uma vida em comum. E a lição de hoje, ela começa com um texto bíblico aportado lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15.
cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viverem juntos e em paz. Né? Então, dentro do livro de Colossenses, um livro considerado pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia como o maior tratado cristológico do Novo Testamento, né? Então, essa carta que foi enviada a Colosso, uma cidade pequena, possivelmente insignificante por conta das cidades que estavam ao redor dela, e é uma igreja que estava vivendo algumas questões que influenciavam a visão ou a, o, o íntimo da verdade do Cristo e também das doutrinas estabelecidas para a igreja. Então, nessa comunidade relativamente pequena, a escrita de Paulo a essa igreja, ela também vai trazer essa dinâmica de como era importante pensarem-se como parte do corpo de Cristo. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. O outro texto é um texto do Salmo 133, versículo 1, pode ser que ele seja bastante conhecido, que é como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Então, são esses dois textos, e no decorrer da lição você vai perceber que outros textos bíblicos que vão tratar dessa vida em comum, eles vão também ser convidados para a nossa meditação, e a gente vai continuar. Então, uma das questões trazidas pelo autor do livro, o Rick Warren, é que Deus quer que vivamos juntos, né? Então, essa experiência compartilhada, e a Bíblia vai chamar de comunhão, né? Comunhão é ter uma vida em comum, né? Então, a comunhão, ela vai nos chamar a ordem do amar uns aos outros, compartilhar a vida com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso como um sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento, né? Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então, esse também é o desafio de uma comunidade. É um desafio mas é um chamado a cada um de nós a vivermos em comunhão. Então, como que isso pode se expressar na vida em comum, né? O amor, o compartilhar com transparência, e aí a gente vai lembrar desse amor que não deve ser um amor fingido, servir às necessidades práticas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a comunidade ao redor da nossa igreja, quando a gente olha para as necessidades, quando a gente se propõe não só a orar pelas pessoas, mas também suprir as suas necessidades, por exemplo, necessidades alimentares, como a questão da cesta básica, e eu convido a cada um do irmão a não esquecer de levar o seu quilo para a contribuição das cestas, e ser generoso com o sacrifício e consolar uns aos outros, né? Essa comunidade, ela já tem sido, na minha vida, por exemplo, por cerca de 30 anos já, a comunidade cristã. Alguns irmãos já sabem, eu fiz parte durante toda a minha vida, toda a minha trajetória cristã, durante 30 anos de uma comunidade. Agora, recentemente, eu estou fazendo parte da Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz. Mas eu aprendi que essa vida em comunidade, ela é uma oportunidade de compartilhar, uma oportunidade de viver esse chamado que Cristo faz a cada um de nós, a comunhão. Então, Deus é algo que não é invencionice da mente humana ou invencionice do pastor da igreja local, mas é um chamado. Deus quer que vivamos juntos. E vivamos juntos entendendo
e é o desafio de entender essa diversidade de pessoas. Pessoas com diferenças, com uma diversidade social, econômica, racial, mas é esse chamado, entendendo essa diferença e nos juntando e vivendo uns com os outros, é que é esse desejo de Deus para nós. Então, não é algo que foi inventado. Uma outra, essa vida que foi feita para ser partilhada, é uma vida que olha para a comunhão, que significa muito mais do que aparecer nos cultos, né? Então, se comunhão significasse simplesmente aparecer nos cultos, no tempo que nós ficamos completamente isolados, a comunhão iria desaparecer. Muito pelo contrário, muitos de nós fomos aqueles que nos sustentamos mutuamente, né? Ligando e fazendo uma chamada de vídeo ou aparecendo no portão sem contato. Essa vida em comum, ela é uma vida que não se dá somente numa hora estabelecida. Nos cultos dominicais, por exemplo, né? É ter vida em comum, né? É somente quando nós somos abertos sobre essa nossa vida que experimentamos a real comunhão. E aí a Bíblia vai trazer para nós um outro texto, lá de 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 8. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então, se eu digo, eu estou na luz, eu estou andando na luz, eu estou andando com Jesus, eu tenho comunhão, eu devo ter comunhão. Não há como dizer que eu tenho comunhão, eu ando na luz, mas eu não quero essa comunhão. Eu não quero me envolver com esse povo de igreja. Eu não quero ter relacionamento. Ou então eu vou ficar na minha própria casa. Então, e quantos de nós, em toda a minha trajetória cristã, fui e sou abençoada por homens e mulheres dessa comunidade. E então é importante que pensemos na nossa própria vida. O quanto eu, Zani, e aí você vai colocar o seu nome, quanto eu sou esse instrumento de comunhão para a vida do outro. Quanto eu sou esse suporte, esse uns aos outros, esse alguém que sou referência de generosidade. E o quanto há pessoas que o são para mim. Porque às vezes a gente pensa em comunhão muito no outro, né? Como que o outro está fazendo, se o outro está se doando, mas e eu? Eu tenho me doado? Eu tenho, mesmo diante de timidez, mesmo diante de desconhecimento, mesmo diante de diferenças de faixas etárias, eu tenho buscado estar próximo, eu tenho buscado abrir o meu coração, eu estou aberto à necessidade do outro. Ou então, quando eu ouço um pedido de oração por alguém que eu nem tenho tanta intimidade, será que aquele pedido de oração se torna meu também? Será que a alegria do outro tem sido a minha alegria? Será que a tristeza do outro tem sido a minha tristeza? A comunhão requer isso. A comunhão requer essa caminhada lado a lado, esse entendimento de que aquele que também é filho de Deus, aquele que está caminhando na comunidade, aquele que está em comunhão com Cristo, é meu irmão. E eu preciso, a cada dia, caminhar com ele. E aí, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a família PIB Luz, eu preciso estar atento às necessidades de todos, mas a necessidade da minha família PIB Luz, CIB Luz, desculpe-me, CIB Luz, ela precisa estar na minha listagem primeira. Então, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. A comunhão autêntica, a comunhão verdadeira, em que eu não preciso colocar máscaras, né? Em que eu não preciso esconder quem eu sou, ela se dá
na comunhão verdadeira. E a comunhão autêntica, ela não é superficial, um papo furado, né? O autor traz para a gente, repleto de banalidade, genuína, de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas. Por isso é importante a vida em comunidade, por isso é importante a presença de grupos pequenos, né? E essa semana mesmo eu fui ricamente abençoada nessa partilha da vida, do coração, dos motivos de oração, né, com uma irmã da comunidade. E foi um presente, e algo simples, numa conversa, irmã, vamos conversar, vamos orar, vamos partilhar a Bíblia. Onde? Quando? Ah, vai lá em casa, tal dia, aí não pode, aí a agenda, mas aí o dia aconteceu. E eu voltei dali ricamente abençoada. E eu disse, realmente, a Cibiluz é o lugar que nesse momento Deus tem escolhido para que eu pertença, para que eu seja e pertença também. Então, você compartilha as coisas íntimas, a sua vida íntima com todo mundo? Claro que não. Mas os grupos pequenos, né, eles nos ajudam a isso, a ter contato com aquele número de pessoas, né? Mas a disposição para amar a todos, né? A disposição para servir, ela deve estar em todos os espaços, né? Então, compartilhar a vida, compartilhar os motivos de oração, revelar os sentimentos, confessar as falhas, conhecer dúvidas, admitir medos, isso tudo versa sobre a comunhão. Talvez você ouça essa lição da escola dominical e diga, irmã Ilzani, em que mundo a irmã vive? Porque isso não existe mais. E aí, ao mesmo tempo que você, de repente, se você afirmar isso, eu digo para você, existe. Mas há de se ter um abrir do coração, há de se ter um entendimento, de se colocar disponível também para isso, para o outro. Porque pode ser que a comunhão ela vai ser experimentada com você, por você, quando você abrir o coração para aquela necessidade de alguém que está ao seu lado. E em dado momento da vida também eu dizia, Senhor, parece que essa questão de comunhão é uma questão que tá em baixa, ela não existe mais. E eu comecei a orar, Senhor, dentro daqueles dos meus irmãos, mostra-me, Senhor, pessoas com que eu possa, de alguma forma, abrir o meu coração, compartilhar os medos, compartilhar as angústias, as falhas. E o Espírito Santo foi movimentando o meu coração e me ajudando a perceber homens e mulheres que, de alguma forma, naquele momento sempre estiveram ao meu lado, mas eu não enxergava. E pode ser também que pela sua história de vida, de tantas decepções, até mesmo dentro da comunidade cristã, que isso de alguma forma tenha ficado de lado. Mas é tempo de resgatar. Comece a orar. Senhor, me ajuda a viver uma comunhão verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a viver a experiência de comunhão. Ajuda-me, Senhor, a ver a experiência de caminhar com pessoas na comunidade, nessa igreja, que possam orar comigo, que eu possa orar por ela e que eu possa compartilhar as questões relacionadas às minhas dúvidas e aos meus medos. A comunhão é algo que tem sido muito contra-atacada nesse tempo, porque também passa pela reciprocidade. O que é a reciprocidade? É a arte de dar e a arte de receber. É depender um do outro. E aí, essa dependência, essa reciprocidade, ao mesmo tempo que eu suporto, eu sou suportada, que eu perdoo, eu sou perdoada, que eu amo, eu sou amada, uns aos outros. E a Bíblia diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. É claro que na dinâmica cotidiana tendemos a cuidar mais daqueles que estão mais próximos a nós.
E dentro da comunidade, né, uma comunidade de mais de 200 pessoas, a gente acaba, para ter uma real comunhão, tendo grupos menores, grupos pequenos. Mas não é porque o irmão ou a irmã não faz parte do meu grupo que ela precisa estar distante do meu cuidado. Diante de um chamado, o irmão ou a irmã tem essa necessidade. Todos nós devemos estar apostos. O cuidado uns dos outros. Permita-se ser cuidado. Permita-se cuidar. A reciprocidade. Como diz lá em 1 Coríntios 12, 25. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos. Dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz lá no capítulo 1, versículo 12: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Que tremendo, irmãos, que tremendo. E aí, a compaixão, ela não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda superficial. Compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho ou absurdo. Hoje em dia, algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a Bíblia chama de compaixão. A Bíblia diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Né? Como diz Colossenses em seu capítulo 3, versículo 12. E aí, voltando aqui, a comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia porque todos tropeçamos e caímos e precisamos da ajuda para voltar ao caminho. Você já precisou de ajuda? Você já ajudou alguém? Isso é comunhão. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las, mas também confortá-las. E para que não sejam vencidas pelo o desespero. Diante do erro, diante de alguém que caiu, tropeçou, não vale o julgamento. Quem julga é o Senhor. Às vezes a nossa comunhão é quebrada, porque ao invés de confortar, ao invés de ajudar a levantar, nós julgamos. Ah, mas também ele ou ela fez isso, mas também ele ou ela agiu daquela maneira. Naquele momento, é importante dizer: estou aqui, levante-se. E não ser alguém que pega um monte de pedra e joga em cima da pessoa que está caída, porque isso impede de levantar. E nessa caminhada, eu já experimentei, e você também deve ter experimentado, confronto em amor. Né? Ilzani, você não está certa. Ilzani, você precisa refazer a rota, mas em amor. Eu estou aqui e eu estou falando para você essa verdade, porque eu te amo. Essa é a diferença. Um amor, uma comunhão que restaura, a comunhão que cura, a comunhão que restaura. A comunhão de alguém que a comunhão ela se expressa quando alguém está ferido, quando alguém caiu, quando alguém está destruído. Mas ele deve saber, eu e você devemos saber que essa comunidade é a comunidade que cura, é a comunidade que eu posso me erguer. Faça esse exercício. Temos muitos e muitas chegando à nossa comunidade. Eu, por exemplo,
Tenho 9 meses de comunidade. Cibiluz. Quando você ver uma pessoa que não é do seu convívio, se aproxime dela e diga: bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu nome? Quem é você? Você é dessa igreja? Isso nos ajuda a sermos uma igreja que expressa a comunhão, porque pode ser que por causa do seu sorriso, por causa do seu abraço, alguém vai escolher ficar nessa comunidade, ou alguém vai entender o Evangelho de Cristo de uma forma mais profunda, como aqueles que geralmente frequentam a comunidade. Quando as pessoas pecarem, você deve confortá-la, né? Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Quando o grupo se torna algo maior que 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente é aquele mais pacato, aquele que fala pouco, né? É aquele que não está tão na mídia. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Existem muitos benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um pequeno grupo comprometido com a verdadeira comunhão. A Cibi Luz está retornando com os grupos pequenos, né? Com os PGMs, né? Com os pequenos grupos multiplicadores. Então, ao ser convocado, ao ser convidado, irmão, não hesite. Não hesite, porque o Senhor tem muito a trabalhar, o Senhor tem muito a se manifestar, o Senhor tem muito a expressar em você e através de você para a vida do outro. Então, diante do chamado, participe de um pequeno grupo multiplicador, não hesite, participe, irmão, e vai ser uma bênção. Tem muita coisa boa vindo por aí, e é importante esse uns aos outros. Tem um poeta inglês chamado John Milton, ele disse: a solidão é a primeira coisa que o olho de Deus determinou não ser boa. E de Ernest White, segundo o pensamento do Antigo Testamento, a maior maldição que pode estar sobre o homem é estar sozinho, né? E aí nos remetemos a Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Quando o Senhor diz isso, ele não vai só falar das questões relacionadas ao relacionamento homem e mulher, mas também dessa condição humana, dessa necessidade humana do se relacionar. Então, uma caminhada solitária, ela é pecaminosa, porque quando eu estou sozinho, quando eu opto por uma caminhada solitária, é mais fácil de cair e permanecer prostrado. E é uns aos outros que nós aprendemos sobre perdão, aprendemos sobre ser suporte e amparo, aprendemos sobre o amor. É na comunidade que todos esses uns aos outros, eles são ambientes de formação continuada, que é um conceito muito utilizado ultimamente, principalmente advindo da educação, que é uma formação continuada. É uma formação que tem início e vai se estendendo e vai se renovando. Quanta coisa eu aprendo na vida em comunidade. Ser um pouco mais tolerante, ser tolerante, chorar com os que choram, né? E os pastores, pelo menos eu já ouvi o pastor Billy Graham dizendo que a comunidade é uns aos outros, né? Ao mesmo tempo que eu estou, em um mesmo dia, participando de um casamento, em outro momento eu estou participando de um funeral, de um nascimento. Então, é entender essa vida em comunidade. Não caminhe sozinho. Pode ser que você já tenha passado por poucas e boas, como a gente diz dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, mas não desista. Abra o seu coração e diga: Espírito Santo, me ensine a experimentar da comunhão proposta pela palavra.
a comunhão que salva, a comunhão que cura, a comunhão que faz a tua igreja ser conhecida e reconhecida. Como pode pessoas tão diferentes estarem caminhando juntas? Então, não caminhe sozinho. Algo também que nós podemos perceber e pensar, né? Na nosso estudo para a próxima semana, que no próximo capítulo nós vamos ver o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com outros crentes, né? Os pequenos grupos multiplicadores. Então, o que nós esperamos enquanto Escola Bíblica Dominical é que esse capítulo que nós trabalhamos sobre a necessidade de ter uma vida em comum, deixe você bem ansioso para experimentar essa autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia verdadeira, porque você foi criado para viver em comunidade. Você não foi criado, eu e você não fomos criados para vivermos sozinhos. Fácil? De jeito nenhum, mas necessário, porque aí que percebemos em profundidade essa obra de Deus em nós. Então, nós vamos tendo uma vida em comum, a gente vai, uma reflexão, eu preciso de outras pessoas em minha vida. Pode ser que você não tenha se dado conta disso, ou pode ser que as mazelas da vida, as decepções, digam, não, melhor, irmã Ilzani, eu ficar na minha mesmo e caminhar do meu jeito, e, enfim, já me decepcionei muito, mas eu preciso de outras pessoas. Lembrando aquela musiquinha, né, que as crianças gostam muito. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E para a meditação diária, levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E nessa meditação, vamos passar uma atividade de casa. Anote o nome de 2 ou 3 pessoas e faça contato com ela. Pode ser que você encontre no domingo, na quinta-feira, na terça-feira com essa pessoa. Escreva um bilhete para ela. Se é uma pessoa que você ainda não conhece, escreva algo e diga estou aqui. Ou lá, se você está no grupo oficial da Civiluz, procure lá o nome, mande uma mensagem e diga, irmão, estou aqui. Ou até mesmo em um dos cultos, procure alguém que você não tem relacionamento ainda. Se apresente e diga, irmão, conte comigo. Eu não sei da sua caminhada, mas eu posso orar por você, ou então você tem algum motivo de oração? Vamos nos relacionar. Fale com as pessoas, responda aos bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes a gente está quando a gente se encontra agora, né, mesmo em número reduzido, na comunidade, a gente acaba não percebendo o outro. Então, seja sensível, seja você também essa ponte e esse elo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando você lê um pedido de oração, traga para a sua vida, traga para o seu caderno de oração e responda: que passo eu posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? Irmãos, isso é possível. Irmãos, isso acontece. Fale com o Senhor e diga: Senhor, me ajude a experimentar essa comunhão. Pode ser que a sua comunhão um dia tenha sido quebrada por conflitos, confrontos. Que passo eu posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? E se você, mesmo assim, ainda tem muita dificuldade, converse com os líderes da igreja, com o pastor da igreja ou com um líder mais experiente para que você possa, de alguma forma, ter suporte para dar esse passo, para se unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira. E tenha atenção, os pequenos grupos multiplicadores vão retornar em breve. Faça parte de um grupo. Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, uma família para pertencer. Que Deus te abençoe, te guarde e que você seja uma referência
do amor de Deus por onde quer que você passar. Um grande abraço.